Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre nazismo. Nas aulas anteriores eu falei um pouco sobre o fascismo, né? E agora a gente vai complementar aí falando sobre o nazismo, que também é uma ideia totalitarista ali do início do século XX, pós Primeira Guerra Mundial. Tranquilos? Bora pra aula! A gente precisa entender que, assim como o fascismo, o nazismo ele vai ser totalmente influenciado pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Alemanha sai derrotada dessa Primeira Guerra. Outra coisa, o Tratado de Versalhes vai trazer inúmeras consequências para a Alemanha, do ponto de vista econômico principalmente. A partir do Tratado de Versalhes você tem a inauguração do que a gente vai conhecer como República de Weimar, que vai perdurar até 1933, 1919, 1933, né? E muito importante, no início dessa República de Weimar, você tem um apoio financeiro dos Estados Unidos substancial, visto que, aqui está pra gente aqui, ó, crise de 1929, quebra da Bolsa de Nova York. A partir do momento que existe a quebra da Bolsa de Nova York, quando os Estados Unidos deixam de apoiar financeiramente a República de Weimar, essa república vai entrar em colapso, tá? Então já existiam inúmeras manifestações ali dentro da Alemanha, por parte de socialistas, comunistas, bem como por parte do pessoal do movimento nazista, tá bom? Que é o que a gente vai ver a partir de agora. Algumas características aí do nazismo, muito semelhante ao fascismo, tá bom? Nacionalismo, tá? Essa questão da nação, da superioridade dos alemães, depois com a ideia racista do Hitler, né? A superioridade da raça ariana, muito importante aí, tá bom? Muito fundamental. Supremacia do Estado, o Estado forte, né? O Estado que deveria interferir em tudo, inclusive na economia. Também é um movimento antiliberal, tá? Culpavam os liberais, principalmente na pessoa dos judeus, por toda a crise que a Alemanha estaria sofrendo nesse período, beleza? Devoção ao líder, uma grande utilização aí do ponto de vista das mídias, principalmente as mídias da época. Você tinha ali rádio, cinema sendo utilizado de forma exaustiva para a exaltação do líder, né? Eu sempre cito um filme que é importante para vocês darem uma entendida nessa questão do cinema aí. Tem um filme estadunidense, chama Raça, né? Que fala um pouco sobre a Olimpíada de 1936, onde o Hitler, né, vai juntamente com o seu departamento de propaganda, vai filmar toda essa Olimpíada, né? Onde esse corredor, esse atleta, que é o Jesse Owens, vai vencer 4 medalhas de ouro, né? E ele era discriminado no seu país também, né? A gente vai perceber, quem assistiu o filme vai ver que ele era um negro que vai vencer essas medalhas e colocar por terra essa ideia da superioridade ariana, né? Que o Hitler tanto queria exaltar através dessa produção cinematográfica dessa Olimpíada aí de 1936. Anticomunismo, tá? Muito importante. Quando vocês ouvirem alguém falar, o nazismo é de esquerda, gente, por favor. O nazismo é de extrema direita, assim como o fascismo. Só um minuto. Bom, como eu estava falando para vocês, essa questão da ideia do anticomunismo aí, né? Então, muita atenção. Esse movimento, assim como o fascista, será apoiado por uma grande parte da burguesia, temendo principalmente a chegada dos comunistas ao poder. Então, basicamente, aí nós temos que entender que esse movimento é anticomunista de extrema direita. Muito importante isso aí. Exaltação da guerra, recuperação da dignidade. Eles querem invadir outros países, eles querem retomar as guerras, né? Querem fazer com que a Alemanha volte a ser grande, volte a ser forte, tá? Partido único, tá? Muito importante também. A partir do momento que o Hitler chega ao poder em 1933 como primeiro-ministro, chanceler no caso, né? E posteriormente com a morte do Hindenburg, que ele vai assumir a presidência e primeiro-ministro ali e vai inaugurar o que a gente conhece como Terceiro Reich, todos os outros partidos serão colocados na ilegalidade, beleza? Uma coisa diferente do fascismo aqui, no nazismo nós temos a questão do racismo, né? A perseguição, a higienização da sociedade,
dizendo que aqueles que não eram da raça pura, da raça ariana, não mereciam viver, não mereciam pertencer ao terceiro Reich, tá? Então, muito importante essa questão aí, beleza? Também é importante dizer que o Hitler ele vai ter um contato muito grande aí com Mussolini. Outra coisa importante, um grande orador, um cara que se utilizava da arte para escrever seus discursos, para escrever as suas manifestações políticas ali, principalmente no palanque, né? Então era tudo muito bem estruturado, tudo muito bem organizado por esse líder aí que, apesar de toda essa estrutura, utilizou do seu poder de coação da população para uma atuação não tão benéfica para a humanidade, para uma atuação desastrosa, para falar a verdade. Então vamos lá. Líder, o Führer, Adolf Hitler, tá? Muito importante, como ele vai chegar ao poder? Ele vai chegar ao poder, ele vai tentar dar um golpe em 1923, através do Putsch da Baviera, onde ele vai ser preso, e dentro da prisão ele vai escrever a sua obra-prima aí, Mein Kampf, ou Minha Luta, onde tem as bases, né, da ideologia nazista, tá bom? A questão principal, eleição de 1930, depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a consequência da retirada dos capitais norte-americanos da Alemanha, a Alemanha entra em colapso. A partir do colapso, você vai ter uma polarização das ideias, onde os liberais vão perder força e a Câmara será ocupada principalmente por comunistas e por nazistas. Uma divisão quase que semelhante. Olha só, em 1930, os nazistas elegeram 107 parlamentares e os comunistas 77 cadeiras ali, né, deixando para trás os candidatos liberais. Então nós teremos uma polarização nessa luta política aí pela ocupação do parlamento, pela ocupação do Reichstag, que era o parlamento alemão. Beleza? Bora lá. 1933, depois de disputar a eleição para presidente com o Hindenburg, ele vai perder essa eleição, o Hitler, né? No entanto, por conta da maioria do parlamento ser nazista, o Hindenburg vai convidar o Hitler para ser primeiro-ministro, para ser chanceler alemão. Um ano depois, em 1934, o Hindenburg ele vem a óbito, né? vai morrer, e o Hitler vai acumular as duas funções, tanto de primeiro-ministro como de presidente. Daí que a gente começa a ter o que a gente vai conhecer como Terceiro Reich. O incêndio do Reichstag, o incêndio do parlamento alemão, é quando o Hitler e os nazistas ali, com a sua força paramilitar, vão incendiar o Reichstag, colocando a culpa nos comunistas, e a partir de então, ele tem o estopim para acabar com todos os partidos políticos, perseguir os seus adversários políticos, tá? E governar com plenos poderes, beleza? Então, basicamente aqui o incêndio do Reichstag é importantíssimo nesse processo onde o Hitler vai acumular força e plenos poderes em sua mão, que é quando é inaugurado aí o Terceiro Reich. As primeiras medidas tomadas quando ele toma conta do poder ali, total, eliminação da oposição. Assim como Mussolini, ele vai perseguir lideranças socialistas, comunistas, né, sindicalistas, e vai mandar executar grande parte dessa galera, quando não prender e deixar até se esgotar, infelizmente, beleza? Controle sobre o trabalho e a produção. Ele também vai manter um controle sobre o trabalho e a produção, e com a força aí desses exércitos parlamentares para conferir se esse processo está realmente sendo desenvolvido como ele gostaria. Rompendo com o Tratado de Versalhes, ele vai começar a promover o rearmamento alemão, tá? Ele vai começar a produzir armas, vai começar a colocar para funcionar a indústria bélica, que até então havia sido estava proibida por conta do Tratado de Versalhes. E quem ficava responsável pela fiscalização disso? França e Inglaterra. Mais uma prova do que a gente vai ver mais para frente sobre como é que fala? A política de apaziguamento, né? Onde a França e a Inglaterra falaram, não tem problema, eles só estão tentando desenvolver a economia, né? Essa indústria armamentista alemã não vai causar nenhum estrago. Expansionismo. E aí no expansionismo nós temos três fatores ali.
o Anschluss, o Sudetos e a Polônia. Os Sudetos na região da Tchecoslováquia, o Anschluss, que vai ser a anexação da Áustria, e por fim a anexação da Polônia, lá no dia 1º de setembro de 1939, que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Beleza, gente? Essa foi uma breve aula aí sobre o nazismo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos aí e até mais.